Olá, Capricórnio, tudo bem com vocês? Capricornianos, bem-vindos a mais uma leitura do dia 31 de agosto até 6 de setembro de 2025, uma leitura coletiva, então pode acontecer de algumas mensagens não ressoarem, e se isso fazer sentido para vocês, não ressoar, vocês podem ver o ascendente lunar ou a Vênus, tudo bem? Capricornianos, vamos começar com a energia que vai estar fluindo para vocês durante esse período. Capricórnio, vocês estão bastante seguros do que vocês querem e do que vocês pretendem fazer, não só dentro desse período, mas dali em diante. Esta é uma energia que fala sobre confiança, mas às vezes uma confiança baseada no que aquela determinada entidade representa, ou quais são os comentários, ou vamos dizer assim, os falatórios referentes àquilo. Então eu crio uma confiança em uma situação porque todos dizem ou todos avaliam que aquilo é muito bom, que aquilo tem certa especialidade, que aquilo é o melhor. E assim você segue confiante. Só que quando você lida com o processo, você se depara com erros, com falhas que são totalmente naturais, principalmente se envolver seres humanos. Mas acima de qualquer coisa, você entende que você confiou cegamente em algo que não era tudo aquilo que todo mundo dizia ou a imagem que aquilo representava. O que essa instituição, o que esse ambiente denominava de alguma forma. Imagine que alguém, ou que várias pessoas, conte sobre um mesmo restaurante, que esse restaurante é o melhor de todos, que a comida de lá é diferente de qualquer uma, e que você não vai se arrepender se você for lá. E aí você, por querer ter essa experiência, você guardou uma grana e foi. Chegando lá, você se depara com um cardápio interessante, mas na hora de degustar, a comida não é nada diferente do que se você fosse comer num restaurante mais barato. Tá? Esse é um exemplo. Então tem coisas que estão acontecendo nesse sentido. Às vezes você está colocando uma fé cega em algo ou acreditando cegamente no que estão dizendo, e quando você vai passar pelo processo, pela experiência, é uma coisa totalmente diferente do que te falar. Qual está sendo o desafio para Capricórnio? Mas assim, independente, você tá de coração tranquilo. Suas emoções estão tranquilas, tudo bem? O que está sendo desafiador para Capricórnio? Aqui me fala sobre uma energia feminina, certo? Independente do seu gênero, é uma energia que você está encontrando um desafio em lidar com ela, em se resolver com ela de alguma maneira. Talvez porque ela traga situações e assuntos que são difíceis de absorver ou de aceitar. Para outros, pode ser o tratamento de alguém, a maneira como você está sendo tratado no ambiente, que pode se referir exatamente a essa situação. Né? Que seria o quê? Eu vou ali acreditando que eu vou ter uma boa experiência e chego lá e eu me deparo com uma experiência totalmente diferente. Vamos seguir. Vamos ver como que vai ser esse período para vocês. 10 de copas, carta da torre.
Parece que realmente as coisas elas começam muito animadoras. Você tá animado, animada com a situação, ou você tá muito realizado com algo, ou realizada, porque você acredita assim, me livrei de um fardo. Agora eu tenho a possibilidade de desfrutar de algo melhor, de desfrutar de uma cena, de uma situação melhor. Só que, de alguma maneira, algo se desestrutura. Vocês podem estar lidando com alguém de escorpião também. Mas de alguma maneira algo se desestrutura. E isso se desestrutura porque não havia total autenticidade na situação. Né? Não havia ali verdade, não havia às vezes sinceridade naquilo que estava sendo dito ou no sentimento que estava sendo naquele momento demonstrado. Então ocorre algum tipo de rompimento aqui. Ou você rompe com um período feliz ou rompe com algum tipo de expectativa aqui. E vocês estão se afastando emocionalmente ali. Eu realmente sinto que assim, você tá indo muito feliz em algo, você tá numa expectativa muito grande em relação a alguma coisa. Só que, de repente, quando você bate ali na porta e você vive a experiência, parece que rompe essa animação. É como assim, estragou o meu dia, ou estragou minha energia, ou... Essa é a sensação, porque você está precisando se afastar depois disso emocionalmente ou se retirar de algum ambiente ou de algum local aqui. Sabe aquela questão de felicidade dura pouco? 7 de copas. Assim que você se retira de cena, Capricórnio, você sai de uma situação, se afasta emocionalmente daquela situação, você para avaliar algumas opções e isso acaba te levando ao passado. É como se fosse decaindo as coisas. Você tá muito feliz, ou assim, a experiência parece assim que é compensadora, mas rompe uma estrutura. Você entende que você tem que se afastar daquilo emocionalmente, e aí quando você para avaliar as opções, você acaba voltando para o passado ou indo parar em alguma situação do passado aqui. Porque houve uma fé cega ou porque houve uma confiança cega sobre algo. Isso, na verdade, te tirou de uma estabilidade para te levar para trás de volta, para puxar você para trás de volta. Seis de ouros. 9 de espadas. Parece que o retorno aqui não é bom psicologicamente. As trocas não são recíprocas, não são mútuas. E aí existe esse pesar na própria mente. É quando você, capricorniano, capricorniana, é pega desprevenido ou é pego desprevenido aqui. Você tá ali animado, animada com algo, de repente vem alguma coisa, acontece alguma coisa. Eu não vou dizer que isso está acontecendo de uma maneira repentina. Assim, nossa, aconteceu isso, eu não imaginava. Tudo que estava sendo feito, como as coisas estavam sendo faladas ou tratadas, já ia consequenciar isso. Tá? Então vamos dizer assim, uma pessoa não cuida da saúde, vive se alimentando mal,
chega uma hora que acontece alguma coisa com a pessoa. E ela vai falar, nossa, de repente aquela pessoa aconteceu isso. Não. A consequência da falta de cuidado estava levando, a pessoa foi aos poucos, né, alimentando isso para que gerasse essa consequência. Então, como existe fé cega, ou uma confiança cega, é porque você já estava alimentando isso, acreditando, confiando muito nisso, e a hora que a coisa acontece, você só entende o quê? Preciso me afastar disso. E aí você tem que voltar tudo para trás de novo. Só que aí você volta para trás com aquele pensamento de por que está acontecendo isso, por que tinha que ser dessa forma. Existe um certo sofrer aqui. Vamos complementar. Vou começar, Capricórnio, pela energia inicial de vocês. Não se... Sabe, a decisão aqui, ela não foi tomada de maneira racional ou até espirituosa, sabe? Por mais que existisse ali algo que estava tentando ajudar as coisas a seguirem um caminho diferente, o fato de uma decisão não ter sido tomada de maneira racional meio que acarretou esse problema. Alguém se deixou levar pelo deslumbrar de uma situação, se deixou levar pelo brilho que estava sendo mostrado. Por isso que fala muito sobre aparências camufladas. Alguém se deixou levar por uma coisa que não era. Não olhou o caminho direito, não avaliou o caminho por conta própria. Desafio. Implementar a carta do desafio. Vocês podem também estar lidando com Touro, Virgem ou Capricórnio na situação. Energia do desafio. Podem estar lidando com alguém de água, Câncer, Peixes ou Escorpião. Mas é como se, para lidar com essa energia feminina que está tentando criar alguma situação, ou que está sendo difícil entrar num acordo com essa energia, vocês vão precisar colocar uma energia masculina para discutir com essa energia. Não falo discussão de verbal agressiva, para resolver a situação. A única maneira dessa energia ficar omissa é com essa energia masculina falando com ela, ou essa energia masculina resolvendo o problema ou tratando o assunto diretamente com essa energia. Essa energia parece que ela não está respeitando vocês de alguma forma. Energia do 10 de copas. Aqui traz a energia de vocês, Capricórnio. Vocês felizes, se sentindo bastante realizados aqui. Carta da Torre, o que está se rompendo? O que está chegando e gerando essas consequências na vida de Capricórnio? Podem estar lidando com alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário, algum rompimento com essas energias. Em outro sentido, é porque algo foi tratado com certo... Sabe quando você olha algo com amor,
olha algo com boas intenções, bom desejo, você vê aquilo como um altruísmo, como uma coisa muito boa para si, mas não passava de algo simples, você acabou se deixando levar pelo prazer, você acabou se deixando levar pelo desejo, e isso resultou nesse rompimento. Então, assim, você foi cedendo a esses prazeres. Se for num relacionamento, você estava cedendo ao prazer que aquele relacionamento te dava. Que poderia ser um prazer íntimo, qualquer coisa nesse sentido. Isso aqui poderia ser um prazer alimentar. Isso aqui poderia ser um prazer em consumir algum conteúdo ou alguma coisa nesse sentido. E porque você acreditava que aquilo te fazia bem, que aquilo te trazia essa felicidade. Confiou cegamente em algo, fez algo de uma maneira não avaliada. Você não pensou, você se deixou levar, você se deixou induzir. E é por isso que cai a estrutura. Porque essa estrutura ela não estava certa. 8 de copas. O que te resta é se afastar disso emocionalmente. E de uma maneira rápida. Você realmente fala sobre o quê? Não tentar dialogar, não tentar buscar justificativas. Você simplesmente vai ter que sair da situação. Deixar isso pra lá. Energia do 7 de copas. Observar novas opções, agir com certa estratégia. Alguém manipulou uma situação aqui. Alguém manipulou uma situação desde o início para que chegasse nesse ponto. Energia do 6 de copas. Sete de ouros. Alguém realmente manipulou as coisas para poder obter uma conquista ou para poder te jogar no passado de novo. Desculpe usar esse termo. Quando me fala muito sobre fé cega, eu espero realmente que alguém não tenha feito algo. Por exemplo, vocês estavam passando por algum momento complicado e alguém usou desse seu sofrimento para trabalhar numa coisa manipuladora. Nos primeiros indícios, vocês acreditavam que isso estava te fazendo bem, que isso estava te fazendo feliz, mas existe o rompimento das aparências, o rompimento das coisas que são ruins, são negativas, e isso está te remetendo ao passado de novo. Porque você perde aquilo que você acreditava que estava te dando alguma felicidade ou que estava te ajudando com alguma coisa. Energia do 6 de ouros, né? Já fala a respeito, assim, de uma troca que não era muito legal. Distanciamento. Uma mudança acontecendo. Um ambiente sendo mudado. Você vê uma fachada e nos outros dias aparece uma fachada diferente. Você lidando com uma pessoa, no outro dia você está lidando com uma pessoa diferente. Energia do 9 de espadas, que é a consequência final. Uma energia masculina. Vocês podem estar lidando com alguém de terra, touro, virgem ou capricórnio. Mas aqui eu realmente sinto que isso pode envolver também alguma questão financeira. Vocês poderiam ter contado com alguém financeiramente ou essa energia perdeu alguma coisa financeiramente falando e agora isso gera uma preocupação, isso gera algum tipo de problema aqui. Alguém aqui, esse período Capricórnio não é um período onde você vai descobrir alguma coisa. Assim, eu quero dizer o seguinte, não é uma coisa que está acontecendo nesse período
novo, uma coisa fresca, recente. Essa situação ela já estava sendo alimentada lá atrás, então a manipulação já estava acontecendo desde o início. E aí houve uma fé cega, uma confiança cega. Então, o que é uma fé cega? Eu acredito eu acredito tão fortemente nisso que eu seria incapaz de duvidar ou acreditar que isso me geraria algum mal ou que essa pessoa me faria algum mal. Eu confio cegamente nesse lugar ou nessa situação porque eu vejo várias pessoas falando bem disso, eu vejo várias pessoas frequentando esse lugar, eu vejo várias pessoas passando com esse médico, eu vejo várias pessoas passando com esse especialista. Então eu acredito muito nisso. Só que quando eu chego lá, de alguma forma a realidade é outra e isso rompe algo para mim. Que o rompimento ele é tão forte que ele me leva para o passado de volta, ele me joga lá para a situação de trás de novo. E a intenção do manipulador ou da manipuladora, para muitos aqui é uma energia feminina, era realmente criar uma imagem plena de uma estrutura falida. Criar uma personalidade bonita numa personalidade estragada, vamos dizer assim. E alguém foi sustentando isso e alguém foi acreditando nisso. E agora isso acaba. Né? A consequência é assim, a pessoa realmente ter que recuperar algum dinheiro, ou às vezes pode até recuperar um relacionamento, dependendo da ocasião. Né? Às vezes você deixou, no caso deixou não, às vezes isso aqui você confiou que alguma coisa ia voltar para sua vida porque alguém disse que iria. Você ficou ali esperando, 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 esperando. E aí você, de repente, recebe a notícia que a pessoa está se casando, que a pessoa vai ser pai. E aí você fala, me enganou essa mulher. Ou essa mulher foi tirando o meu dinheiro, alimentando que uma hora isso ia acontecer. Por exemplo, uma amarração amorosa, eu quero dizer. Então aqui realmente precisa avaliar as coisas com certa cautela. Porque realmente vocês vão ter um certo problema com isso. É muito importante que vocês não sejam imaturos com a situação, que vocês lidem com a situação de maneira muito racional, para evitar danos maiores ou a teimosia, tá? Também estou captando algo sobre teimosia. A teimosia evitará danos maiores. Tudo bem? Então é isso, Capricórnio. Bom período para vocês, tudo bem? Se cuidem. Tchau, tchau.